apresentando aí em primeira mão um armário personalizado aí, feito por nossos amigos da Decorarte. Bom, um armário todo personalizado primeiramente, né? Um modelo pronto da empresa. Então foi encomendado todo personalizado, sob medida. Ele tem na versão divisória dupla e na versão comum. A gente vai usar para apresentar a divisória dupla, tá? A divisória dupla é muito usada pelo pessoal de router, onde não é viável ficar fazendo operação em lado B de peça. Então facilita muito a vida na produção utilizar a divisória dupla, apesar de aumentar um pouquinho aí a quantidade de material, né? Vamos lá. Bom, primeiro a primeira tela de estrutura é a mais importante no caso. Vamos editar aqui uma medida comum de armário. Na altura aqui a gente tem que se atentar, ó, que a medida considera dessa base até essa base. Então se a gente tem aqui nas variáveis um fechamento de 10 e um rodapé de 70, pé direito de 2,60, a gente tem que contar os 2,60 menos 170, fechamento mais rodapé. Na cota inferior é a mesma coisa, a gente tem que dar a altura do rodapé. Tudo isso é comum quando a gente está falando de uma estrutura personalizada, tá? Esse tipo de cotação aí acaba sendo necessário para programação. Vamos colocar 0 aqui. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas primeiras variáveis que a gente tem. Primeiro, o avanço do trilho. O avanço do trilho é quanto que os tamponamentos lateral, a base e o teto avança para frente da caixa para que seja feita a instalação do trilho. A gente vai deixar em 80 mesmo, depois eu mostro para vocês no armário esse resultado, mas normalmente usa-se 80, que eu deixei em aberto a pedido do cliente, tá? Normalmente a maioria já pede para programar com 80 fixo aqui, mas o cliente aqui pediu para deixar mais dinâmico. A altura do rodapé, que é esse daqui, 70, também é variável, a gente pode aumentar, só que aumentando ele cresce para baixo e você tem que diminuir no armário. Então aqui ele vai passar a ser 2.600 menos 200. E aqui você também tem que estar colocando a distância do piso. Então, a princípio, vamos manter essas medidas assim. Aqui, esse transpasse do fechamento para a esquerda, direita e para frente. Também uma solicitação do cliente, tá? Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês depois que a gente dá um ok no armário pronto. Eu vou colocar 30 na esquerda. Na direita eu vou deixar 0. Ó, você vê que aqui ele aumentou o fechamento, tá? E para frente eu vou colocar 30 também. Beleza. Aqui, na opção dos fechamentos, como esse armário está encostado na direita, eu preciso que ele tenha fechamento na frente e na esquerda, porque na direita é parede, tá? Então eu vou selecionar esse mais esquerdo aqui. Sendo que o total seria o fechamento dos três lados, um armário desencostado dos dois lados. O fechamento mais esquerdo seria quando você precisa fechar na frente e na esquerda, mais direito na frente e na direita. E frontal é quando você tem um armário que você só fecha a frente, no caso de um armário de parede a parede. Outra opção dinâmica aqui também, os tamponamentos. Tamponamento esquerdo e tamponamento direito. Sempre vai ser obrigatório um deles, tá? Nessa estrutura do cliente. Então eu não consigo tirar, mas eu consigo trocar pelo parcial. O parcial nada mais é que o tamponamento que não vai até o final na parede, que a gente vai usar nesse caso aqui. Quando a gente encosta, não precisa que esse tamponamento seja na profundidade do módulo. Então o tamponamento direito aqui eu vou escolher o parcial e depois a gente vê como é que ele ficou. Vou colocar uns internos aqui pra gente
Vamos deixar vazio, tá bom? A gente dá um giro aqui nos internos também, tudo padrão, tá? Nenhuma novidade. Vamos colocar aqui uma prateleira fixa, uma outra aqui, uma outra aqui. Vamos pôr aqui umas gavetas, colocar quatro. Aqui em cima as opções padrões do sistema do cliente também, tá? Calceiro, porta-cinto, sapateira fixa. Aqui a gente vai pôr um cabideiro sem reforço. Aqui vamos pôr esse outro aqui que provavelmente ele entra com um reforço central. E finalizar o armário, vamos inserir as portas de correr. E vamos dar um OK. E como padrão aí da maioria dos sistemas, ele abre a tela do editor de portas, onde tem algumas edições aqui que podem ser feitas, tá? Aqui eu não vou mexer, mas pode ser mexido. O afastamento, enquanto a porta está afastada na lateral do módulo interno, né? Que no caso ela afasta 20. Pode ser menos, pode ser até zero, né? Só não pode ser menos do que zero aqui. Só não pode afastar muito, senão ela acaba saindo para fora também, né? Se a gente colocar 50, ela sai para fora, não é o que a gente quer. Vamos deixar 20. Nesse caso tá bom demais. O transpasse também, né? Que é quanto uma porta entra dentro da outra. Isso aqui é padrão, tá? Pro Mob Start, então essa tela aqui não é novidade. Vamos dar um OK para terminar. Tá aí o armário. Agora vamos falar do que a gente setou nele. Lembra dos transpasses que a gente configurou? Ó, 30 para cá e 30 para frente. É exatamente isso daqui, ó. Já 30 e 30 em X e em Y. Exatamente esse é o transpasse. Lembra que a gente selecionou um tamponamento esquerdo normal e o direito parcial? Vamos desencostar para ver. Olha aqui por que ele é parcial. Que ele só vai aqui na frente, ele não tem necessidade de ir até o final, tá? Existe esse fechamento também, é um fechamento personalizado a pedido do cliente. Se você der um duplo clique, ele também tem essas duas funções dele, que é de sobrecorte para montagem. Então, quando ele quer mandar alguma dessas peças maior para o montador ajustar, ele vai estar colocando aqui, ó. Então, na largura, aumentou um pouquinho ali, na profundidade, vou pôr bastante, vamos ver, ó. Aumentou essa peça aqui até o final também. Tá tudo parametrizado de acordo com o que o cliente solicitou. Eu vou zerar essas medidas aqui, deixar ele assim por enquanto para a gente continuar vendo o que mais tem de opção nesse armário. Vamos dar uma olhada nos internos, ver se ficou certinho. Certo? Ok. Vamos apagar a porta aqui, que depois a gente insere ela de novo. Vamos voltar aqui para a construção do armário. Que a gente vai ter mais uma situação aqui também automatizada no armário, que é o que? Esse tamponamento aqui, né, se você pega um pé direito muito alto e esse cliente tem uma carteira diferente de clientes lá na cidade dele, que é muito comum pé direito alto, né, já pegou até de 3 metros lá. Então, tem uma função automática aqui que é a seguinte, ó, vou ignorar um pouco o pé direito do ambiente aqui para a gente ser mais rápido. Vamos dizer que lá eu tenho um pé direito muito alto, então eu vou colocar essa altura aqui no limite, que seria 2.700, ó. Tá vendo? Para não ter emenda aqui nesse tamponamento lateral, ele automaticamente mudou e colocou aqui, ó. Ele não desceu mais até o chão, né? E para que isso não fique um acabamento ruim aqui do lado esquerdo e do lado direito, tem esses dois revestimentos aqui, ó. Se esse lado for ficar visível, ele vai usar esse revestimento esquerdo, que cobre a base aqui
porque ele monta essa base toda no parafuso, não pode ficar aparente. Então ele reveste ela aqui. Se aparecer só do lado direito, ele reveste aqui. E se for em ambos, ele deixa nos dois. Aqui, nesse caso, eu vou deixar nos dois. O tamponamento aqui, ó, ele já mudou um pouquinho, ele já voltou para o esquerdo quando eu subi, ele já voltou para o esquerdo total e tirou parcial, direito, aliás. Vamos manter assim que a gente quer ver essa situação desse armário maior. E a gente aproveita e vê uma situação desse transpasse aqui para todos os lados também. Vamos inserir as portas. Ó, a única coisa que eu vou voltar lá, que a gente esqueceu de mudar, foi esse fechamento. Eu quero mostrar o total para vocês também, para vocês poderem ter uma ideia de até onde vai, até onde pode chegar a personalização do Mob Start. Eu vou deixar o total aqui. Tá aí o fechamento total, com os transpasses determinados no construtor de armário. A porta, desculpa, o rodapé entra com o revestimento, que aqui diz uma régua de acabamento, que ele entra na frente do rodapé estrutural, que é montado todo com parafuso. Então, é isso aí. Mais um armário totalmente personalizado e dinâmico sendo entregue.